Imagina que você finalmente está realizando o sonho de viajar para as Maldivas, quando percebe que o mesmo avião que você se encontra está sendo pilotado por um demônio que mal pode esperar para derrubar a aeronave. O que você faria nessa situação? Essa é a história do quarto episódio da primeira temporada de Supernatural, sendo que eu vou resumir e mostrar jeitos de derrotar a capirotagem alheia por aqui. Se você ainda não viu os 3 vídeos anteriores, onde eu derroto os seres sobrenaturais daquelas histórias, toma esse card que acabou de aparecer no canto da tela para assistir tudo. Além disso, se vocês quiserem ver o episódio 5 por aqui, não seja do mal e se inscreve no canal. Também não esquece o mais importante, abençoe esse like aí. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio se inicia quando conhecemos um cara chamado George. Ele tá prestes a viajar a trabalho. O problema é que ele tem fobia de avião, o que é péssimo, já que o homem tá prestes a entrar em um. George vai no banheiro do aeroporto pra controlar o ataque de pelanca dentro dele, e aí com uma essência preta entra no corpo do cara. Da água pro vinho, George vira cabra macho e a fobia parece ter acabado. Enquanto isso, a gente conhece alguns tripulantes do voo, sendo a aeromoça Amanda e o piloto Chuck. Nós também vemos George embarcando, e quando Amanda dá as boas-vindas a ele, o cara olha pra comissária e de repente os olhos ficam completamente pretos, o que deixa o rabicó da profissional 100% fechado. Não demora muito e o avião decola, sendo que alguns minutos depois, George pergunta à passageira do lado quanto tempo de voo já tinha se passado. A mulher diz que eles estão voando há cerca de 40 minutos, o que faz George se levantar. Ele então calmamente para na frente da porta do avião e põe a mão na alavanca, o que chama a atenção de Max, outro passageiro que pergunta o que raios ele tá fazendo. Você é idiota! George então mostra os mesmos olhos pretos pro cara e abre a porta, sendo sugado no processo. O fluxo de ar desequilibra a pressão do avião, o que faz todo mundo ter um ataque de pelanca coletivo à medida que a aeronave começa a perder a altitude. Ok, quando aviões estão voando, a altitude causa pressão nas portas de mais ou menos 3.500 kg de peso, ou seja, seria praticamente impossível uma pessoa ter mais força física do que essa pressão, o que indica que ou George é o marombeiro mais forte do mundo, ou aquela fumaça preta serviu de suco pra ele ter mais força que a pressão do ar. De qualquer forma, os tripulantes em um voo têm certos protocolos a seguir. Quando você estiver no avião, tenta colocar a mãozinha na alavanca da porta pra ver o que te acontece. A minha mulher quase tomou um pescotapa da aeromoça quando ela tava do lado da porta esperando outra pessoa sair do banheiro. O que eu quero dizer é que as regras de segurança das agências reguladoras de aviação são claras e praticamente obrigam os comissários a impedir que passageiros se aproximem ou toquem nessas portas. Portanto, Amanda e as outras aeromoças deveriam ter impedido que George abrisse a porta, ficando bem ao lado dela de forma vigilante. Se elas tivessem mostrado resistência, tinha uma chance grande do capeta ficar violento, o que eventualmente iria chamar a atenção dos outros passageiros que com sorte conseguiriam segurar o danado. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Dane-se, porque alguns dias se passam e vemos Jean tirando sono de princesa quando Sam chega com um cappuccino com creme duplo pra acordar o irmão. Jean pergunta se Sam tem dormido, mas o caçula fala que a vida de caçador o deixa com medinho demais pra pegar no sono. É aí que Jean recebe uma ligação de Jeffrey, um cara que trabalha no setor de manutenção da companhia aérea que era a dona do avião que tinha caído recentemente. Jean e John já tinham ajudado o cara a resolver uma treta com o poltergeist no passado, o que fez Jeffrey pedir a ajuda dele novamente. Os dois irmãos então vão até a cidade
cidade e encontram Jeffrey, que fica muito feliz em conhecer Sam, já que John não parava de falar no caçula quando resolveram o primeiro caso. Isso deixa Sam surpreso, já que ele e o pai tinham um relacionamento típico do programa Casos de Família. Resumindo, era uma baita porcaria. Jeffrey revela que o avião estava em boas condições de manutenção e que não poderia ter caído devido a uma falha mecânica. Ele também diz que de 100 passageiros, apenas 7 sobreviveram, incluindo Amanda, Max e Chuck, o piloto. O cara também toca a caixa preta da aeronave logo depois de George ter aberto a porta, e no meio da gravação é possível ouvir um rosnado endiabrado que Jim e Sam pensam ser obra de um ser sobrenatural. Isso deixa a pulguinha atrás da orelha de Sam, que resolve usar um programa de áudio pra entender o que o rugido tava dizendo. Como o cara manja dos Paranauê, ele consegue decodificar a mensagem, sendo que uma voz encapetada diz a frase "sem sobreviventes". O problema é que a entidade é muito incompetente, já que, como eu disse, 7 pessoas não viraram churrasquinho na queda do avião, o que faz os irmãos irem atrás de Max primeiro. O que chama a atenção dos caçadores é o fato de que o cara se internou numa clínica psiquiátrica depois de que viu no acidente. Sam e Jim fazem aquela pressão psicológica em Max, que acaba dizendo que os olhos de George estavam pretos e que foi ele quem abriu a porta. Como esses primeiros episódios da série tentam enganar a gente, Sam e Jim supostamente fingem não saber que apenas uma criatura tem olhos desse jeito, demônios. Os irmãos então decidem falar com a viúva de George, que diz que o cara freava as calças toda vez que voava. Sam e Jim então perguntam se ele tinha alguma característica estranha recentemente, e a mulher responde que George arrotava igual o cão devido a ter um problema de refluxo. Como isso não encaixa exatamente no perfil dos demônios, os irmãos não têm outra escolha a não ser investigar os destroços do avião. O problema é que a carcaça dele já tá num depósito sob vigilância do Departamento de Segurança Nacional, o que obriga Jim a fazer o que quase todo brasileiro faz pra pagar meia entrada no cinema, uma carteirinha falsa. Os caras chegam no depósito dando aquela carteirada e enganam a segurança, que deixa os dois entrarem no hangar. Lá Jim usa um aparelho de EMF, que consegue capturar frequências magnéticas, que olha só, acaba levando a dupla diretamente à porta do avião, onde eles também encontram enxofre, uma clara evidência de presença demoníaca. Na mesma hora chegam 2 agentes da Segurança Nacional, só que de verdade dessa vez, e é aí que eles são informados sobre Jim e Sam, o que acaba numa perseguição. Felizmente os nossos heróis dão um perdido nos caras e voltam pro hotel. Enquanto isso a gente revê Chuck, o piloto do avião que caiu, voltando a pilotar. Contudo ele tá traumatizado com o que aconteceu e acha que foi culpa dele, o que faz o cara querer começar de baixo, nesse caso pilotando um bimotor. É aí que a fumaça gráfico de PlayStation 2 sai da ventilação do aeroporto e possui Chuck, que do nada se torna o cara mais confiante do mundo. Ah, vamos nessa! Ele e um amigo decolam e Chuck pergunta quanto tempo se passou desde que saíram do aeroporto. O cara fala que foram 40 minutos, o que faz o piloto possuído dar uma cotovelada no amigo e derrubar o avião, que manda mais 2 presuntos pra vala. Jeffrey entra em contato com os irmãos e fala que Chuck caiu na cidade de Nazaré, o mesmo nome da cidade onde Jesus nasceu. É aí que Sam descobre que não eram só apenas aqueles 2 aviões que tinham caído recentemente, já que outros 6 voos tiveram o mesmo destino na última década. Sam e Jim também descobrem que o demônio tá derrubando as aeronaves após 40 minutos de voo por causa da numerologia bíblica, já que a Arca de Noé ficou à deriva por 40 dias antes da chuva parar. Além disso, todos os aviões que caíram tinham uma coisa em comum: não houve sobreviventes até o momento, sendo que os Winchester deduzem que o demônio tá tentando finalizar os 7 que conseguiram escapar da queda. Sam então liga pro resto da galera e descobre que a maioria tá cagada demais pra voar, exceto por Amanda, que tá voltando pro trabalho naquela mesma noite. Os dois então correm pra evitar que a aeromoça embarque no voo. O problema é que a danada não tá atendendo as ligações de Sam, forçando os irmãos a irem até o aeroporto. Jim liga pra ela e inventa uma historinha que a irmã da mulher teve um acidente, porém ela deduz que se trata de um trote, porque tinha acabado de falar com a parente no telefone. Não deu. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Isso faz a aeromoça desligar e prosseguir com a viagem, o que obriga os irmãos a embarcar no voo pra tentar matar o demônio. Cara, na moral, Sam e Jim foram 2 tapados nessa situação. O ano em que a série se passa é 2006, ou seja, 5 anos após o atentado das Torres Gêmeas, o que significa que as regras de aviação tinham ficado bem mais rígidas desde então. Se o objetivo deles era evitar que Amanda embarcasse, os dois deveriam ter ligado pra polícia e feito uma denúncia fake sobre existir uma suposta bombinha de São João dentro da aeronave. Isso com certeza faria o esquadrão antibombas paralisar o voo e levaria um bom tempo até que ele se certificasse de que não tinha porcaria nenhuma dentro dela. Pô, Ed, mas isso seria crime. Cara, esses dois já clonaram tudo que é cartão de crédito e ainda se passam por agentes federais, o que seria um peido pra quem já tá todo freado. Outra coisa, Sam e Jim sabiam que Amanda tava embarcando no portão 13, sendo assim Sam poderia ter ido até lá e explicado toda a situação, enquanto Jim enrolava a garota no telefone. Pelo menos é melhor do que ficar ali olhando o irmão sem fazer absolutamente nada de produtivo. Esquece isso, porque os dois compram as passagens
passagens, e é aí que Sam descobre que Dean tem medinho de voar. Enfim, os dois suspeitam que um dos passageiros esteja possuído. Geralmente pessoas que passam por algum trauma são mais suscetíveis à possessão, e é aí que Sam sugere que Dean interrogue a Amanda. Ele fala pro irmão usar a palavra Cristo em latim, já que os demônios se contorcem ao ouvi-la em voz alta. Dean troca uma ideia com a aeromoça e diz a tal palavra, que acaba não causando nenhuma reação anormal na mulher. Como os 40 minutos de voo estão cada vez mais perto, Dean começa a surtar e Sam tenta ensinar um pouco de Seisho no Ie pra acalmar o irmão. Ok, nessas horas eu me pergunto, se a palavra Cristo denuncia a presença do capitão, não seria mais sensato Dean andar pelo corredor falando a palavra em voz alta a cada fileira que ele passasse? É verdade. Dane-se, porque Sam descobre um jeito de derrotar o demônio ao usar o Rituale Romanum, que consiste em duas partes. A primeira é expelir o catiço do corpo da pessoa possuída, já a segunda foca em usar palavras sagradas em latim para condenar o demônio a sentar no colinho do pai dele lá no andar de baixo. O problema maior é que a primeira parte do ritual permite que o demônio saia do corpo da pessoa e fique mais poderoso, sendo que ele não vai mais precisar possuir outro corpo para espalhar as maldades. Dean então sai para fazer mais uma ronda, só que dessa vez ele leva o aparelho IMF para encontrar o danado. Infelizmente a parada começa a apitar na direção do copiloto, e é aí que Dean fala a palavra Cristo, confirmando que é o cara que tá possuído pela entidade. Ok, Sam e Dean poderiam ter ligado o IMF durante o embarque de passageiros, quando o avião ainda estivesse no solo. Geralmente a cabine dos pilotos fica aberta antes do voo decolar, portanto, assim que eles entrassem no avião, iriam descobrir que o copiloto já estava possuído, poupando todo o trabalho que eles vão ter pela frente. Enfim, os dois encurralam Amanda e a convencem a tirar o piloto da cabine. A mulher acaba acreditando neles por ter visto os olhos pretos de George no primeiro voo e dá uma desculpa pro cara possuído ir até o fundo do avião. Quando o piloto entra na área da cozinha, Dean prega o danado no chão e o enfraquece ao dar um banhão de água benta nele. Sam aproveita para ler a passagem latina, a tentativa de despossuir o corpo do piloto, porém o tinhoso é ardiloso e diz saber o que aconteceu com Jessica, o que distrai Sam momentaneamente. Cara, fazer o ritual com o avião ainda no ar é coisa de maluco, sendo que seria muito mais prudente ter dado o mata-leão no piloto e colocado o cara pra dormir até que o avião aterrissasse. Eu sei que seria difícil, mas se eles tivessem amarrado o piloto e o mantivessem enfraquecido com jato de água benta, talvez desse tempo pra completar o ritual em solo firme. Mesmo assim, Dean dá uma bofetada no lazarento e juntos os irmãos exorcizam o piloto. Infelizmente o demônio escapa e começa a tentar derrubar o avião na marra, o que faz o diário de John sair escorregando pelo corredor. Enquanto Dean se desespera e tem um ataque de pelanca, vemos Sam correndo atrás do livro e finalmente terminando o Rituale Romano, o que destrói o demônio e estabiliza a aeronave no ar. Felizmente tudo acaba bem e Amanda manda um salve pros dois durante o depoimento pra polícia. Apesar das boas notícias, Sam tá bolado com o que o demônio disse sobre Jessica, sendo que Dean tenta acalmar o irmão, falando que os tinhosos podem ler as mentes das pessoas e usam as emoções negativas contra elas. No final do episódio, Jeffrey também agradece a ajuda e é nesse momento que Dean pergunta como é que ele conseguiu o número dele, se o cara só tinha o de John. Jeffrey então fala que a caixa postal de John Winchester tem uma mensagem dizendo que se o problema foi de natureza capirota, poderia ligar pra Dean, o que confirma que o pai dos Winchester ainda tá vivo. O quarto episódio da temporada continua trazendo essa pegada original que a série se dispôs a fazer, principalmente por abordar uma situação envolvendo possessão dentro de um avião. Além disso, essa foi a primeira história que introduziu um demônio em Supernatural, que como a gente sabe, é a entidade mais importante da série. Além disso, o episódio também serviu pra mostrar que Dean tem camadas e não é o machão full power que a gente acreditou que ele fosse nos episódios anteriores, e o fato dele ter fobia de voar só contribuiu mais pra essa construção de personagem. Sendo assim, a minha nota pra esse episódio é 8. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e considerem fazer parte do clube de membros, já que com apenas R$5 vocês continuam ajudando a equipe a produzir vídeos do resto da temporada e ainda podem assistir o conteúdo sem propagandas do YouTube. Não bastando isso, vocês ainda ganham seus e figurinhas do terror pra colocar nos comentários abaixo. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no episódio foi de 95 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro George. Se vocês quiserem o episódio 5 que fala da loira do banheiro, já deixa a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. Antes de vocês saírem do vídeo, eu tô deixando a playlist com os outros 3 episódios da série e mais um vídeo sobre o filme Dia dos Namorados Macabro, que olha só, tem um ator Jensen Ackles como protagonista. Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!